Não há dúvida de que a humanidade avança. E não poderia deixar de ser diferente, porque o progresso é uma lei natural. Contudo, em matéria de moralidade, esse avanço ainda é tímido, lento. Quer ver uma coisa? Estamos em pleno século XXI, terceiro milênio, e ainda existem países que adotam a pena de morte em sua legislação. E você? Você acha que a pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? Olá, eu sou o Clóvis Lima e você assiste agora a mais um vídeo deste canal que aborda questões da vida com base nos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. No vídeo anterior, eu falei sobre dois tópicos referentes à lei de destruição. Esses dois tópicos foram guerras e crueldade. Hoje é a vez de vermos o último tópico, pena de morte. Só para a gente ter uma ideia geral, eu vou mostrar no mapa as posições dos países em relação à pena de morte. Esses dados são de 2014. Vamos lá. Posição dos países em relação à pena de morte. Dados de 2014. Observe bem. Em verde, acho que é um verde escuro, estão aí todos os países em que a pena de morte foi abolida para todos os crimes. São 103 países. Isso representa 53% dos países do mundo. Em verde claro, observe bem, verde claro, é um verde claro, estão os países em que a pena de morte foi abolida para crimes comuns, porém usada em casos excepcionais. Crimes de guerra, por exemplo. O Brasil está incluído aí. São 6 países, representa 3%. Acho que é laranja essa cor, né? Laranja. Estão os países em que a pena de morte foi abolida na prática, porém permitida por lei, suspensa ou em desuso nos últimos 10 anos. A Rússia está incluída aí. São 50 países, representa 26%. E por último, em vermelho, aí a cor é vermelha mesmo, né? Em vermelho estão os países em que a pena de morte é permitida por lei e está em prática. São 36 países, representa 18%. E a pergunta que foi feita na abertura: a pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? Essa pergunta foi feita por Allan Kardec aos instrutores espirituais. E eles respondem: incontestavelmente desaparecerá. E a abolição da pena de morte marcará um progresso na humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não precisarão mais ser julgados pelos homens. E eles fazem uma observação interessante e bem lógica. Refiro-me a uma época ainda muito distante. Quer dizer, a pena de morte
com certeza será completamente abolida da terra. Não mais fará parte da legislação humana. Porém, essa época ainda está muito distante, ou seja, levará muito tempo ainda para acontecer. E Allan Kardec faz um comentário a respeito dessa resposta. E ele diz aproximadamente o seguinte: é claro que o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seria injusto dizer que a sociedade humana não melhorou. Basta ver as restrições postas à pena de morte, as garantias que a justiça procura cercar o acusado e a humanidade com que ele é tratado. É interessante que muita gente não acredita no avanço da sociedade humana. Ou seja, essas pessoas não acreditam na lei do progresso. É incrível isso, mas existem pessoas assim. E hoje a gente sabe que muitos países aboliram a pena de morte. Todos os países da União Europeia aboliram a pena de morte. Criou-se a Declaração dos Direitos Humanos. É impossível não perceber que houve progresso na humanidade. Houve progresso na sociedade humana. É impossível não perceber isso. No próximo vídeo, nós vamos entrar na lei de sociedade. Muito obrigado, Deus os abençoe e até breve.